Bom dia a todos, mais uma vez, graça e paz. Eu estou aqui neste vídeo para honrar aquelas que estão nos seguindo aqui pelas manhãs no Café com Cristo. Como os irmãos e as irmãs têm visto, nós estamos tendo alguns problemas técnicos aqui de equipamento. Então, ontem, nós tivemos problemas na transmissão e hoje também, novamente, os problemas se repetiram. Então, por esse motivo, e no desejo aqui de estar honrando, então, vocês que estão conosco no Café com Cristo, nos seguindo aqui no Café com Cristo pelas manhãs, eu estou regravando as devocionais de ontem e de hoje. Então, você já pode encontrar lá no canal Café com Cristo a devocional de ontem e também a devocional de hoje, que nós estaremos aqui gravando neste vídeo. Então, nós estaremos neste vídeo trazendo novamente a devocional que nós compartilhamos nessa manhã. Mas devido à qualidade do áudio, foi impossível, ouvir e ser ministrados ali naquele momento. Então, eu peço que Deus nos abençoe, continue ministrando aos nossos corações e que Deus possa continuar falando ao seu coração no decorrer desse dia, por meio desse vídeo e dessa mensagem devocional que está sendo ministrada no decorrer desses dias, que fala sobre como Jesus viveu os seus dias. E hoje nós estamos encerrando essa série de devocionais que fala sobre como Jesus viveu os seus dias. E no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, a partir do versículo 29, nós conseguimos ali perceber um dos dias de Jesus, 24 horas do movimento de Jesus, das suas atividades que foram realizadas em um dia. Então, hoje, eu gostaria de compartilhar esse dia de Jesus, assim como nós fizemos ontem. Nós falamos na devocional de ontem sobre como Jesus viveu este dia, que é descrito pelo Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, versículo de número 29. Então, como nós temos aqui compartilhado no nosso Café com Cristo, você pode ser um missionário conosco, você pode ser um evangelista digital, deixando aqui o seu joinha, se inscrevendo no canal, se você ainda não fez, e compartilhando também esse vídeo. Você é convidado e convidada a estar conosco nesse Café com Cristo e também pelo Senhor a se alimentar desse pão vivo que desceu do céu. Então, como nós fizemos aqui pela manhã, embora agora o vídeo sendo gravado, ele não perde a sua importância. Nós cremos sendo gravado ou ao vivo na presença do Senhor e no movimento do seu Espírito. Então, eu gostaria de estar orando aqui mais uma vez e pedindo ao Senhor que venha nos abençoar. Pai, nessa manhã, nós mais uma vez aqui nos colocamos diante do Senhor. A palavra do Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Nada pode impedir o seu agir. Os problemas técnicos, a tecnologia, as falhas humanas, elas não podem impedir a tua palavra, que é perfeita, a nos alcançar. E eu quero te pedir nessa manhã, ministre aos nossos corações, fale conosco, cumpra o propósito do Senhor em nós. A palavra do Senhor também diz que aquele que começa a boa obra não para enquanto não termina. Então, por saber que o Senhor não parou na realização da sua obra hoje, eu gostaria de te pedir que o Senhor possa nos usar para que essa obra seja concluída no coração de cada um. Assim eu oro, te pedindo que não seja o teu servo, mas que seja o teu Espírito a ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria então de compartilhar uma palavra, se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 29. E no Evangelho de Marcos, nestes versículos em diante, nós aqui vamos ver Jesus vivendo um dos seus dias. Então, do versículo 29
até o versículo 39, nós vamos ver Jesus vivendo 24 horas ali, né? Um dia de 24 horas. E nós vamos ver como Jesus viveu esse dia. Então, Marcos vai dizer que Jesus começou seu ministério público às margens do Jordão, sendo batizado pelas águas do Jordão, sendo batizado pelo fogo do Espírito. Jesus, então, inicia o seu ministério na região da Galileia. E Jesus, então, prega em Nazaré, mas ele é rejeitado em Nazaré. Então, Jesus se move para Cafarnaum, uma grande cidade portuária que ficava às margens do Mar da Galileia. E Jesus, então, estabelece ali uma base missionária. O texto aqui diz que Jesus, em um sábado, ele vai à sinagoga. Então, ontem nós meditamos um pouco sobre isso. Como Jesus viveu os seus dias. Então, Jesus, no sábado pela manhã, ele vai à sinagoga. E nós falamos sobre o congregar, sobre a importância de congregar, sobre o congregar vertical, horizontal, e sobre os resultados do congregar na vida daquele que crê. Agora, no versículo de número 29, nós vamos ver Jesus mudando de ambiente. Então, no versículo 29, Marcos então diz o seguinte: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente à casa de Simão e André. Então, o texto aqui diz que Jesus e Tiago e João, alguns dos seus discípulos, eles saíram da sinagoga, encerrou ali as atividades congregacionais na sinagoga, e agora, então, naquela manhã de sábado, Jesus, então, vai para a casa de Pedro e André, no caso, ainda Simão e André, como é descrito aqui pelo Evangelho de Marcos. Então, nós vamos ver aqui Jesus mudando de ambiente, Jesus aqui mudando de cenário. E aqui nós vamos ver que, embora Jesus tenha mudado de ambiente, embora ele tenha mudado de cenário, Jesus não mudou. O mesmo Jesus que estava na sinagoga era o mesmo que é encontrado na casa de Pedro. Nós vamos ver que o mesmo espírito de adoração que estava na sinagoga era o mesmo que estava na casa de Pedro. O mesmo poder que estava sobre Jesus na sinagoga, que libertou aquele homem endemoniado que entrou interrompendo aquele culto, e também posteriormente sendo libertado por Jesus. O mesmo espírito que deu poder para Jesus libertar aquele homem na sinagoga estava agora sobre Jesus, dando ele poder para que ele pudesse curar a sogra de Pedro, que estava enferma, estava sendo acometida por uma febre. Jesus cura ela na casa de Pedro. Então nós vamos ver Jesus mudando de lugar, mas Jesus não muda. Então, como Jesus viveu os seus dias? Jesus viveu os seus dias de forma íntegra. Jesus, ele não mudou conforme o ambiente. Jesus, ele não tinha um comportamento que fluía ou que mudava o curso conforme o ambiente. Nós vamos ver Jesus exercendo autoridade, manifestando o caráter de justiça, de retidão, mesmo sendo defraudado por manifestar esse caráter. Mas Jesus, ele manteve a vivência segundo a sua personalidade, caráter, propósito e crença. Então, como Jesus viveu os seus dias? Jesus viveu os seus dias de forma íntegra. Jesus viveu os seus dias mantendo a sua personalidade. Jesus viveu os seus dias manifestando a sua fé, independentemente do ambiente. Jesus viveu os seus dias manifestando autoridade, independentemente do ambiente. Assim também, nós somos chamados a viver os nossos dias. O ambiente
ele não pode mudar o discípulo. O discípulo influencia o ambiente. O Cristo que está em nós, ele não muda conforme o ambiente em que nós estamos. Nós não mudamos os nossos princípios ao mudarmos de ambiente, de lugar. A nossa autoridade, aquela autoridade que nos toca no templo para adorar, levantar as mãos, levantar a voz e proclamar e anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aquela autoridade que nos leva a nos aproximar diante do trono da graça, quando nós estamos em adoração pública e comunitária. Essa mesma autoridade, ela está em mim e você, na nossa casa, no nosso lar, no seio da nossa família, no trabalho, nas atividades do dia, na escola, na faculdade. Porque Jesus, ele não muda conforme o ambiente. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui com Jesus, de como ele viveu o seu dia, ou como ele vivia os seus dias, é mantendo-se firme nas suas convicções de fé. Vemos pessoas, e também, certamente, já aconteceu conosco em algum momento, de mudarmos até mesmo a nossa fala conforme o ambiente no qual nós estamos inseridos. Mudar o nosso linguajar, mudar o nosso vocabulário, mudar até mesmo a nossa confissão de fé, conforme o ambiente em que nós nos encontramos. A Bíblia diz que o profeta Daniel, ele orava no seu quarto 3 vezes por dia. E ele adorava o seu Deus na sua privacidade. Mas ele foi denunciado por alguns homens invejosos. Então, Daniel, que estava em um ambiente pagão, idólatra, foi levado, então, diante do rei, e ali ele foi acusado de não adorar o rei, adorar apenas o seu Deus. E ele foi, então, confrontado naquele momento. Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões. Ele não mudou, mesmo diante da condenação que ele estava prestes a vivenciar. Assim como milhões e milhões de cristãos que hoje estão sendo perseguidos, que não têm mudado a sua confissão, mesmo diante da morte. Jesus se manteve íntegro até a morte, e morte de cruz. Ele creu, ele foi determinado. Nós também precisamos ter determinação de fé, convicção de fé. E esta convicção de fé nos levará a uma vida de integridade. O texto aqui diz que Jesus, então, ele foi para a casa de Pedro, e ali na casa de Pedro, ele foi usado mais uma vez para curar a sua sogra. Jesus fez isso em um sábado, era o Shabá. O sábado era um dia, ainda continua sendo, um dia sagrado para os judeus, e nesse dia, os judeus, eles são limitados a determinadas tarefas, eles precisavam descansar, eram ensinados a descansar. E era proibido realizar obras, inclusive milagres. Jesus, em outros momentos, foi acusado de realizar milagre no sábado. Jesus curou um homem que tinha a mão atrofiada em uma sinagoga no sábado, e Jesus foi acusado de ter curado no sábado. Então Jesus diz, né, que o sábado foi feito, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então Jesus aqui, nesse sábado, ele curou em uma sinagoga. Jesus, no sábado, ele curou na casa de Pedro. Isso nos diz que Jesus era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus era guiado por amor a Deus e ao próximo. Jesus foi um homem que viveu seus dias tomado por misericórdia. A religião de Jesus era uma religião pautada pelo amor. A palavra de Deus diz que a lei, ela se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus aqui, ele viveu seus dias não pautado pelas doutrinas religiosas, pelos usos e costumes de denominações. Jesus, ele foi pautado pela misericórdia. Jesus, ele se movia em direção ao aflito,
ao necessitado. Esta era a religião de Jesus. Tiago diz que a verdadeira religião é aquela que acolhe o órfão e a viúva. Jesus se moveu por isso. Jesus viveu seus dias desta forma. Hoje, nós vivemos um mundo extremamente supersticioso. E no meio cristão não é diferente. Muitos vivem fundamentados, se guiando por uma superstição gospel, por amuletos evangelicais que conduzem à fé de muitas pessoas. Muitas pessoas estão se movendo por isso. Muitas pessoas deixam de exercer misericórdia, deixam de exercer o amor por causa de seus costumes denominacionais, seus costumes religiosos, por conta de tradicionalismo e religiosidade. O que deve nos mover é o amor e a misericórdia. Jesus viveu seus dias dessa forma, e assim também precisamos viver os nossos dias, nos movendo em direção ao perdido, nos movendo em direção ao aflito, aquele que precisa, está necessitado de uma palavra de esperança, de fé. Isso precisa nos mover. Cristo, ele está em nós, e nós precisamos ser os seus pés, as suas mãos, a sua boca, os seus olhos, e permitir que o Cristo que está em nós se mova, continue se movendo ainda dessa forma hoje, nos levando a viver os nossos dias em direção ao perdido, com um coração misericordioso. Hoje nós vivemos dias em que o ser humano está cada vez mais ensimesmado nele mesmo, gravitacionando em torno de si mesmo, em torno dos seus próprios interesses. Hoje nós vivemos um mundo em que a Terra está habitada por quase 9 bilhões de pessoas. E mesmo assim, uma onda de solidão, de egoísmo, vem tomando conta do mundo hoje. Mais do que nunca, o mundo precisa de uma igreja que se move por misericórdia, uma igreja que sai de si mesmo. Nós vimos aqui, né, Jesus saindo da sinagoga. E essa é uma outra lição que nós aprendemos aqui. Jesus, ele cultua, ele adora na sinagoga. A adoração de Jesus se dá ali naquele âmbito congregacional. Uma adoração intensa a Deus no ensino e na manifestação de poder. Mas Jesus, ele sai da sinagoga e essa adoração é vista na casa de Pedro. Jesus adorava no ambiente congregacional e ele também adorava no ambiente do lar, da casa e da família. Então, a adoração de Jesus se dá no mundo. Jesus viveu seus dias adorando a Deus no mundo, adorando a Deus não apenas num âmbito religioso. Precisamos permitir que Jesus transite em outros ambientes, que ele não fique enclausurado nesta caixinha religiosa que nós, muitas das vezes, detemos Jesus. Permitir que Jesus saia também deste ambiente, que também é importante, deste ambiente que também para nós hoje é necessário, enquanto nessa realidade humana, mas ele não pode ficar restrito ali neste ambiente. Jesus precisa ser levado a outros lugares. O texto diz que Jesus, ele saiu da sinagoga juntamente com seus discípulos, e Jesus precisa sair para a rua conosco. Jesus precisa ir para casa conosco. Jesus precisa se manifestar em outros lugares por meio de nós. A adoração precisa se dar também na nossa casa de uma forma intensa. A mesma adoração que prestamos no culto e no ambiente congregacional e coletivo, ela precisa também se dar no ambiente da família, no ambiente do lar, no ambiente do trabalho, do negócio, da escola, da faculdade. Jesus, ele precisa se manifestar ali. Nós vamos ver Jesus, ele sendo levado pelo Espírito a estar no meio do povo, a estar no meio dos homens. Jesus, ele precisa estar ali. Jesus foi acusado por fazer isso, por tirar Deus do templo e levar Deus à prostituta, levar Deus ao corrupto, levar Deus aos muitos ambientes considerados impuros, considerados profanos, mas era aqueles lugares que Deus precisava estar. Jesus, ele vai dizer que ele tinha vindo para os doentes e não para os sãos. Então, a lição que nós aprendemos aqui é que Jesus, ele viveu seus dias
adorando como um estilo de vida, não se detendo a uma adoração esporádica, a uma adoração marcada na sua agenda, a um horário de culto, mas a adoração de Jesus, ela se deu na vida. Jesus, ele viveu seus dias como servo. O texto aqui diz que Jesus, então, ele sai da sinagoga pela manhã, então ele vai para a casa de Pedro e ali passa, então, o resto do seu dia e ali a glória de Deus se manifesta. Jesus, ele tinha sido um convidado de Pedro. Pedro convidou Jesus para ir à casa dele e agora Jesus se torna um anfitrião. Agora ele passa a receber. A casa de Pedro, ela recebeu um milagre e agora ela passa a estar a serviço de Jesus para manifestar o milagre. Jesus passou o seu dia ali naquela casa e quando chegou no final do dia, as pessoas começaram a chegar. Isso porque o Shabá estava terminando. Então, na forma de contagem de tempo do judeu, o judeu ele contava o tempo a partir do movimento do sol. Então, quando o sol se pôs, o dia acabou, as pessoas começaram a chegar. Então, as pessoas começaram a chegar trazendo as suas demandas, suas enfermidades, muitos processos de espíritos malignos. E Jesus, então, ali naquela casa que tinha sido liberta, agora Jesus começa a libertar. Então, Jesus, ele viveu seus dias servindo ao Senhor. Ele serviu ao Senhor. E quando nós vamos à igreja, nós aprendemos isso. Nós aprendemos que nós estamos ali para servir. A liderança na igreja, ela aprende isso, que nós estamos ali para servir, não para sermos servidos, né? Então, o princípio da liderança, a liderança, segundo Jesus, é a liderança que serve. Mas esse princípio também se deu na casa de Pedro e se deu no decorrer do dia. Então, já no final do dia, Jesus então estava servindo, ele continuou servindo. Nós servimos na igreja, servimos na casa e no lar e servimos na vida. Então, Jesus, ele serviu e ele continuou curando, continuou abençoando vidas que estavam buscando Jesus ali naquela casa. Então, no versículo 32, o texto diz: ao cair o sol, ao cair, né, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Então, à tarde, Jesus, então, estava servindo. Então, nós vimos a parte da manhã de Jesus e agora nós vamos ver Jesus trabalhando de tarde, servindo o reino, abençoando aquelas vidas. E o texto diz no versículo de número 34, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Então, Jesus, ele passou a sua tarde, início de noite, servindo. Chega no final do dia, Jesus, então, ele descansa, e no versículo de número 35, o texto diz: tendo se levantado alto madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Nós vamos ver o início do dia seguinte de Jesus. Nós vamos ver o início do domingo de Jesus, né? Jesus, ele passa o seu sábado adorando a Deus na sinagoga, na casa, na rua, servindo. E agora Jesus inicia o seu domingo da mesma forma. Jesus passou seus dias adorando a Deus, porque este era o motivo de vida de Jesus. E também esse é o meu motivo de vida, o seu motivo de vida. Adorar a Deus. Que a nossa vida seja uma expressão de adoração a Deus cotidianamente. Que passemos os nossos dias em adoração. A palavra adoração, ela nos remete a um movimento. Então, o adorador, ele se dobra, ele deita no chão, coloca o seu rosto no chão, como se estivesse dizendo: eu estou me submetendo a toda a sua vontade. Eu sou pó, o Senhor é aquele que me criou. Eu sou o seu servo e me submeto totalmente à sua vontade. Isso é a adoração. Quando nós levantamos as mãos para adorar, a nossa humanidade precisa se dobrar para servir. Então, que a nossa vida seja vivida para isso, para a glória de Deus
em toda a nossa manifestação de existência nessa terra, seja no templo ou no congregar, seja no ambiente familiar, na escola, na faculdade, no trabalho, nas praças, no trânsito, seja onde for, que a nossa vida seja um instrumento para a glória de Deus. Que seja isso, aquilo que vai pautar todo o nosso viver. Amém? Vamos então ter mais uma palavra de oração. Nós vamos orar e pedir a Deus que continue nos abençoando e que nos dê a possibilidade, todos os recursos, para que possamos cumprir esse propósito de Deus aqui nessa terra para nós, que é de manifestar o reino de Deus entre os homens em adoração. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. O Senhor é aquele que tem nos abençoado dia após dia. Pai, nós queremos viver como teu filho. Ele é para nós modelo, referência. Nós queremos ser como ele. Mas por nós mesmos nós não conseguimos. Por isso, nessa manhã eu te peço, renove sobre nós o teu Espírito. Nos dê poder para ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Pai, nos dê poder para adorar, ó Deus, não apenas no templo, mas para adorar no âmbito familiar, neste ambiente tão desafiador. Nos leve a adorar enquanto pais, enquanto mães, enquanto esposos, esposa, filhos e filhas. Nos leve a adorar, Senhor. Que a tua glória se manifeste em cada casa, em cada família. Em nome de Jesus. Nos leve a adorar, Senhor, nos nossos negócios, na empresa. Ó Deus, nos leve a adorar, ó Deus, na escola, na faculdade, no trânsito, aonde estivermos. Faça, Senhor, com que a adoração seja para nós um estilo de vida. Deus, em nome de Jesus, nos faça servos, nos leve a te servir, Senhor. Que a nossa vida seja um instrumento de serviço para a glória do teu santo nome. Que a nossa vida, meu Deus, seja um veículo para que Jesus possa se mover em nós e por meio de nós, nos mais diversos ambientes aonde nós estivermos. Que ali a tua glória se manifeste. Deus, em nome de Jesus, faça de nós uma referência como Jesus foi uma referência. Uma referência nesses dias de justiça, misericórdia e graça. Que possamos nos mover por misericórdia e amor àqueles que estão necessitados. Meu Deus, tira-nos de nós mesmos e nos leve, Senhor, em direção ao outro, ao nosso próximo. Que a nossa religião, meu Deus, seja a religião da misericórdia. Nos liberte de toda religiosidade, meu Deus, de todo tradicionalismo, de tudo aquilo que nos impede, meu Deus, de manifestar o teu reino. Pai, muito obrigado, porque o Senhor teve compaixão de nós e o Senhor nos alcançou e que por meio de nós, muitos outros sejam alcançados. E que o amor do Senhor, este amor, ó Deus, que nos alcançou e que nos constrange, que o teu amor que se manifestou por meio de Jesus Cristo, que a bênção do Deus Espírito Santo, aquele que nos dá poder e que renova nossas forças, para que a nossa vida se mantenha íntegra no Senhor. Que esta bênção esteja sobre você e que esteja sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra. Amém. E glória a Deus. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, e que Deus te dê um dia abençoado e vitorioso em Cristo. Que Deus te abençoe.